Um pai solteiro pobre permitiu que uma estranha ficasse por uma noite, sem saber que ela era filha de um milionário e que ela se apaixonaria por ele. Você não deveria estar aqui sozinha, disse Jack, sua voz baixa, mas firme, enquanto a chuva batia forte em seus ombros. Este não é um bom lugar para alguém ficar parado às 2 da manhã. A moça virou-se bruscamente, assustada. Seu cabelo estava encharcado, mechas grudadas no rosto. Seus olhos, arregalados de medo, percorreram os arredores antes de pousarem nele. Não preciso da sua piedade, retrucou ela, abraçando-se com mais força. Jack aproximou-se, mas não muito. Ele ainda usava o uniforme da limpeza urbana, as faixas refletivas brilhando fracamente sob a luz do poste. Não estou oferecendo piedade, disse ele. Estou oferecendo um lugar que tem aquecimento, água corrente e sem facas nas mãos de estranhos. A moça hesitou. Seus lábios tremiam não só por causa do frio. Ele viu o tremor em seus dedos, o modo como ela olhou para o escuro do quarteirão, como se esperasse alguém ou temesse que alguém pudesse voltar. O que aconteceu? Perguntou ele, seu tom mais suave agora. Ela baixou o olhar. Eu fui roubada. Meu celular descarregou. Minha bolsa desapareceu. Jack deixou o silêncio pairar por um momento. Então ele respirou fundo. Quer ligar para alguém? Ela sacudiu a cabeça. Não quero falar com ninguém. Só preciso de um lugar seguro até de manhã. Jack hesitou. Seu instinto dizia para ir embora. Ele tinha uma filha de 6 anos em casa e não tinha espaço para riscos. Mas algo no modo como ela estava, tremendo com orgulho e medo entrelaçados, fez com que ele parasse de pensar e começasse a agir. Está bem, disse ele, ajustando a alça de sua bolsa de trabalho. Moro a 2 quarteirões daqui. Não é muito, mas é quente. Você pode ficar no sofá esta noite. Ela parecia que poderia discutir novamente, mas então seus joelhos fraquejaram ligeiramente. Tudo bem, disse ela, mal audível. Caminharam em silêncio. Jack manteve uma pequena distância, respeitoso, mas atento. Quando chegaram à sua pequena casa geminada, ele destravou a porta cuidadosamente e fez um gesto para ela entrar. A casa estava mal iluminada, limpa, mas claramente habitada. Livros infantis na prateleira, uma pequena mochila rosa perto da porta. Tire os sapatos aí, disse ele, apontando para um tapete. O sofá é seu esta noite. Há um cobertor extra no armário. Ela assentiu sem dizer uma palavra, enxugando a chuva das bochechas com a manga. Jack foi para o fundo da casa, entrando em um pequeno quarto abarrotado de caixas. Colocou sua carteira e chaves em uma gaveta trancada. Não por desconfiança, apenas um hábito nascido da sobrevivência. Depois voltou com um cobertor, uma toalha limpa e uma moletom seca. O banheiro é à direita, disse ele, entregando-as a ela. Pode tomar banho se quiser. A água demora 1 minuto para esquentar. Ela pegou o pacote com as 2 mãos, os olhos piscando brevemente em direção ao rosto dele, confusa com sua neutralidade. Por que está fazendo isto? Perguntou ela finalmente. Jack esfregou a nuca. Porque você parecia precisar de ajuda, e eu esperaria que alguém fizesse o mesmo pela minha filha se ela algum dia se metesse em apuros. A moça pareceu estremecer com a palavra filha, mas não disse nada. Enquanto ela estava no banheiro, Jack rabiscou um bilhete rápido e o colocou ao lado de uma caneca de água fumegante que ele aqueceu no micro-ondas. Então, o mais silenciosamente possível, ele desapareceu pelo corredor no quarto que dividia com sua pequena filha. Emma saiu do banheiro 20 minutos depois, envolvida na moletom oversized. A casa estava silenciosa. Sobre a mesa de centro ao lado do sofá estava um cobertor dobrado, a caneca de água morna e o bilhete. Se precisar ligar para alguém, o telefone fixo está na parede. Não hesite em abrir o armário para mais cobertores. Por favor, mantenha a porta fechada. Minha filha é uma dorminhoca leve. Ela ficou olhando para o bilhete por um longo momento, os dedos repousando levemente na borda da caneca. O calor penetrava através da cerâmica em sua pele, e pela primeira vez naquela noite ela sentiu algo que não sentia há dias: segurança. Ela encolheu-se no sofá, puxou o cobertor sobre si e ouviu a chuva amainar lá fora. O homem que a acolhera não perguntara seu nome nem oferecerá o dele. Ele não a fizera sentir-se pequena, endividada ou julgada. Ela não sabia quem ele era. Mas por enquanto, isso não importava. Ela dormiria, e amanhã decidiria o que fazer a seguir. Emma acordou com o som de risadas, leve, agudo e inconfundivelmente de uma criança.
Por um momento ela ficou desorientada. O cobertor macio ao seu redor, o cheiro de algo quente vindo da cozinha, o murmúrio de desenhos animados tocando baixo ao fundo. Estava muito longe do caos da noite anterior. Ela sentou-se lentamente e piscou contra a suave luz da manhã. Do outro lado da pequena sala de estar, uma menininha estava sentada de pernas cruzadas no carpete, construindo uma torre com blocos de plástico. Seus cachinhos saltavam enquanto ela ria sozinha, aparentemente inconsciente do despertar de Emma. Bom dia, disse Emma suavemente, sua voz rouca. A criança olhou para cima, o rosto iluminando-se de curiosidade. Oi. Você é a princesa que dormiu no nosso sofá, disse ela alegremente. Emma piscou. Com licença. Meu nome é Lily, disse a menina orgulhosamente. Papai disse que uma senhora bonita ficou porque estava com frio e molhada. É você. Emma riu, seu primeiro sorriso genuíno em dias. Acho que sou eu. Bom dia, Emma, uma voz chamou da cozinha. Lily, devait do café da manhã. Vem me ajudar a queimar a torrada. Lily riu novamente e correu em direção à cozinha. Emma levantou-se, esticou-se e seguiu lentamente, seu corpo ainda dolorido por dormir em posições estranhas. Ela entrou na pequena cozinha e encontrou Jack quebrando ovos em uma tigela com uma mão, a outra mexendo algo em uma panela. Você cozinha? Perguntou ela, sem saber se era admiração ou surpresa em sua voz. Jack olhou para o lado. Só se Lily for corajosa o suficiente para comer. Quer ajudar? Emma hésitou. Posso tentar. Embora eu deva avisar, não sou muito doméstica. Ele passou-lhe um batedor e sorriu. Eu também não. É por isso que queimamos muitas torradas nesta casa. Ela riu, o som surpreendendo até a si mesma. Juntos eles se movimentaram pela pequena cozinha, Lily subindo num banquinho para ajudar a passar manteiga nas fatias de pão enquanto Emma tentava virar ovos mexidos. Claro que ela estragou. A espátula escorregou de sua mão e a tigela tombou para o lado, salpicando o ovo sobre a bancada e no chão. Emma engasgou. Ah, não! Ela alcançou um pano, mas Lily chegou primeiro. A menininha entregou-lhe um papel toalha com um sorriso. Tudo bem. Papai derruba coisas também. O tempo todo. Emma ficou olhando para ela por um momento, mas depois explodiu em risada genuína. Jack não disse nada. Apenas sorriu enquanto silenciosamente recolhia o resto dos ovos de volta para a panela e continuava a cozinhar. Quando finalmente se sentaram para o café da manhã, Emma olhou nervosamente para o prato à frente de Jack. Ela havia feito seu melhor, mas os ovos estavam passados, a torrada um pouco queimada, e o bacon estranhamente borrachudo. Ainda assim, Jack comeu cada bocado. Isto está ótimo, disse ele com cara séria. Você não precisa mentir, replicou Emma, levantando uma sobrancelha. Não estou mentindo, disse Jack. O importante é que dá para comer. Lily cutucou au-delà, mastigando obedientement. Emma tentou não olhar. Após a refeição, Jack levantou-se e recolheu os pratos. Vocês duas relaxem. Eu cuido disso. Emma ofereceu ajuda, mas ele dispensou-a com um gesto. Enquanto ela e Lily iam para a sala de estar, ela olhou para trás e vislumbrou tirando discretamente outro prato do forno. Ovo mexido e torrada fresco. Ele havia cozinhado outra coisa para Lily, caso fosse necessário. Ela não disse nada. Mais tarde naquela manhã, enquanto Emma ajudava Lily a construir uma casa de Lego, a menininha inclinou-se e sussurrou. Os ovos que o papai fez depois eram melhores, mas tudo bem. Ele ainda assim comeu os seus. As sobrancelhas de Emma se ergueram. Ele fez mais. Lily a sensu. Mas ele me disse para não contar. OPA. Emma levantou-se, foi até a cozinha e encostou-se na batente da porta. Jack olhou para cima, apanhado no meio de uma garfada de seu segundo prato de ovos. Ela cruzou os braços. Então eu queimei o café da manhã. Ele sorriu constrangido. Você fez o café da manhã. É isso que importa. Por que não me disse simplesmente? Jack encolheu os ombros. Porque a primeira vez que fazemos algo é sempre bagunçada. Você só precisa de alguém que coma assim mesmo. Emma olhou para ele por um longo momento, e algo em seu peito mudou. Ele era diferente de qualquer pessoa que ela já conhecera. Honesto, gentil, sem pose, e paciente de um modo que a desarmava. Você disse algo ontem à noite sobre esperar que alguém ajudasse sua filha se ela algum dia precisasse, disse ela suavemente. Você é um bom pai, Jack. Ele não disse nada, apenas sorriu ligeiramente e voltou aos seus ovos.
Mais tarde, enquanto lavava a louça, Jack falou casualmente. Há uma lavanderia aí abaixo. O dono é um amigo. Eu poderia perguntar se eles precisam de ajuda se você for ficar na cidade por um tempo. Emma hésitou. Talvez eu precise ganhar algum dinheiro enquanto espero pela papelada. Eu perdi tudo. Tipo um emprego e uma identidade. Algo assim, respondeu ela. Sou estudante, ou era, fora do estado. Coisas complicadas. Jack não foi curioso. Ele apenas assentiu. Me avise se quiser dar uma olhada na lavanderia. Eu levo você até lá. Emma olhou para ele novamente. Este homem não fazia ideia de quem ela realmente era, e não se importava. Ele estava ajudando-a, não por obrigação, mas porque era simplesmente quem ele era, e isso de algum modo a fazia sentir-se mais vista do que qualquer coisa que o dinheiro já comprará. O sino acima da porta da lavanderia tilintou enquanto Emma entrava. O cheiro de detergente misturava-se com algo azedo e metálico, atingindo-a de uma vez. Máquinas rangiam em uníssono, cestas de roupas transbordavam, e o ar estava quente, abafado, até. Uma mulher atrás do balcão mal levantou o olhar. Você é amiga do Jack? Perguntou ela. Emma assentit. A mulher entregou-lhe um avental. O relógio começa agora. E assim, ela estava dentro. Ao meio-dia, as costas de Emma doíam. Suas mãos estavam vermelhas de sabão e amaciante, e 2 clientes já haviam gritado com ela. Um acusou-a de encolher seu suéter. Outro entregou-lhe 3 sacos de roupas molhadas e disse, espero isto até às 5. Antes de sair, ela olhou para o relógio. Apenas 3 horas haviam passado. No final da tarde, ela estava no beco atrás da lavanderia, encostada na parede, seu avental manchado e as bochechas coradas. Seu celular, ainda descarregado, estava inútil no bolso do casaco. Ela encarou o lixo à sua frente e considerou ir embora, voltar para o abrigo, voltar para qualquer coisa, menos aquilo. Quando ela voltou para a casa de Jack naquela noite, não disse nada, apenas deixou cair sua bolsa, sentou-se na beirada do sofá e tirou os sapatos, franzindo a testa com as bolhas nos calcanhares. Jack notou, mas não perguntou. Na manhã seguinte, Emma acordou e encontrou um par de tênis brancos limpos perto da porta. Sem etiqueta, sem bilhete, mas obviamente não eram seus. Ela pegou um. Leves, resistentes, exatamente seu número. Dentro de um sapato, um pequeno pedaço de papel estava dobrado com cuidado. Achei que seus pés mereciam algo melhor. Se for embora, pelo menos não caminhe com dor. Ela ficou ali por muito tempo, segurando os sapatos, e então os calçou. Quando Jack voltou do seu turno noturno, ela estava na cozinha, já no meio do preparo de torradas. Você não foi embora, disse ele. Quase fui, respondeu ela. Mas seu calçado de indução à culpa funcionou. Jacques sorriu de lado. Eles não eram para fazer você se sentir culpada. Não. Eram para dizer que você tem uma escolha. É só isso. Mais tarde naquela semana, ela reclamou novamente depois de dobrar uma montanha aparentemente interminável de toalhas. Nunca estive tão exausta, murmurou ela, esfregando o pescoço. E eu costumava achar que yoga era difícil. Jack olhou para cima do saco de roupa que estava separando. Você está ganhando algo real agora. Ela deu-lhe um olhar cansado. Quer dizer, dor nas costas. Quero dizer a liberdade de viver do seu próprio trabalho. Mesmo que suas mãos sujem, é seu. Ninguém pode tirar isso de você. Emma não respondeu imediatamente, mas aquelas palavras ficaram com ela. Naquela sexta-feira, a lavanderia aceitou um grande pedido de entrega para um hotel local. Eles tinham que lavar, secar e dobrar mais de 100 lençóis e uniformes até de manhã. Emma ficou para ajudar Jack a terminar o serviço. Trabalharam além da meia-noite, as luzes fluorescentes zumbindo acima deles. Jack dobrava em silêncio, rápido e praticado. Emma lutava para acompanhar, muitas vezes desdobrando e redobrando a mesma camisa 3 vezes antes de acertar. Por volta das 2 da manhã, finalmente carregaram as roupas limpas na carroceria da velha caminhonete de Jack. Não estou sentindo meus dedos, resmungou Emma enquanto subia no banco do passageiro. Você sentirá falta deles quando forem embora, respondeu Jack secamente, ligando o motor. Eles dirigiram pelas ruas silenciosas, deixando fardos em algumas casas. Era pacífico de um modo estranho, quase reconfortante. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas fácil. Em uma parada, Jack entregou a Emma um pequeno saco de roupa. Vá deixar isto na porta.
Casa número 15, a que tem a luz da varanda. Emma assentiu e saiu. Ela colocou o saco no degrau e virou-se para voltar, mas justamente naquele momento a luz da varanda piscou e um cão grande rompeu de trás do portão, latindo e correndo em sua direção. Emma gritou e tropeçou para trás, seu tornozelo torcendo no meio-fio. Ela caiu duro no chão, as palmas das mãos raspando no concreto. A porta da caminhonete bateu. Jack já estava correndo em sua direção. Ele chegou até ela justamente quando o cão derrapou para uma parada, latindo selvagemente. Jack ficou entre eles, braços abertos, e gritou: "Volte para trás." O cão assustou-se, recuando em direção ao quintal. Jack pegou Emma no colho antes que ela pudesse argumentar. "Eu disse para esperar na caminhonete", repreendeu ele enquanto a carregava de volta. "Pensei que conseguisse carregar um saco de roupa", murmurou ela, segurando o pulso latejante. Ele colocou-a suavemente dentro da cabine e bateu a porta atrás dela. "Droga", Emma, disse ele, passando uma mão pelo rosto. "Eu disse para ficar parada." "É só um arranhão." "Não me importo com o arranhão", interrompeu ele, sua voz áspera. "Me importo que você poderia ter ficado seriamente machucada." O que estava pensando? Ela nunca o vira assim. Com raiva, verdadeiramente com raiva. Mas por baixo havia algo mais. Medo. Ela olhou para ele por um momento, e então seus olhos encheram-se de lágrimas, não pela dor no tornozelo, mas pela súbita e avassaladora onda de emoção. "Ninguém nunca gritou comigo porque estava com medo por mim", sussurrou ela. Jack recostou-se, a tensão em seus ombros aliviando. "Bem", disse ele baixinho, "você está na casa errada agora." Emma limpou as bochechas e riu, um som úmido, quebrado. E pela primeira vez, não parecia mais uma casa. Parecia algo mais. Algo como lar. Emma estava dobrando toalhas atrás do balcão quando o colar escorregou. Era uma corrente de ouro delicada, fina e elegante, com um único pingente de safira que pegava a luz como uma gota de chama azul. Ela o havia escondido dentro de um bolso de sua bolsa de viagem, envolto em uma meia velha, esperando nunca mais vê-lo novamente. Mas de algum modo ele havia parado na lavanderia por engano. Ela congelou no momento em que o viu sobre a pilha de roupas brancas. Antes que pudesse alcançá-lo, Jack parou e olhou para baixo. Seu olhar pousou no colar. Por um momento ele não disse nada. Então lentamente ele olhou para cima, para ela. Ela prendeu a respiração. "Aquilo", disse ele baixinho, "não é algo que uma estudante pobre carrega por aí." Emma hesitou, então inclinou-se e agarrou o colar, guardando-o no bolso de trás. "Esqueci que estava aí", murmurou ela. "De quem é?" Emma não respondeu. Jack recuou, seu rosto endurecendo. "Quem é você, realmente?" Emma Angoliu-Duro. O silêncio era mais alto do que qualquer grito. "Sou alguém que fugiu de um mundo onde tudo tem um preço. Exceto amor", disse ela finalmente. "É só o que você precisa saber." Ele encarou-a por um longo momento. "Você mentiu para mim." "Não menti. Eu omiti coisas." A voz de Jack baixou. "É a mesma coisa." Os lábios de Emma tremeram, mas ela virou-se, as mãos tremendo. "Você sabe como é ser observada a todos os momentos da sua vida? Ser dito quem amar, para onde ir, no que se tornar." "Não", disse Jack. "Mas sei como é ser honesto com alguém que não é." Eles ficaram ali em silêncio, o zumbido das máquinas o único som entre eles. Emma sentiu lágrimas subindo, mas recusou-se a deixá-las cair. Antes que qualquer um pudesse falar novamente, a porta abriu-se. Um homem de casaco de couro e boné entrou, levantando um smartphone. Seus olhos trancaram em Emma. "É ela", murmurou ele, levantando a câmera. "Você está desaparecida há 5 dias, querida. Seu papai está oferecendo 6 dígitos para saber onde você está escondida." Jack deu um passo à frente. "Ei, saia daqui." "Relaxa, cara, só estou fazendo meu trabalho", disse o homem, tirando outra foto. Emma recuou. O pânico floresceu em seu peito. Jack moveu-se rapidamente. Ele agarrou Emma pelo braço e puxou-a em direção à saída traseira. Vá. Agora. Eles irromperam pela porta dos fundos, Emma ofegante, a mente girando. Jack não parou de correr até chegarem à sua caminhonete. "E a Lily?", perguntou Emma, ofegante. "Ela está na escola. Eu vou buscá-la." Dentro de 1 hora, Lily estava nos braços de Jack, confusa e sonolenta.
Jack entregou-lhe uma caixa de suco e prendeu-a no banco de trás da caminhonete. Emma observou em silêncio atordoada enquanto ele os levava não para casa, mas para a casa ao lado. Sua vizinha, senhora Ramirez. Ela vai mantê-la segura, disse Jack. Você confia nela? Com minha vida, disse Jack, seu tom firme. A senhora. Ramírez abriu a porta antes que ele pudesse bater, assentindo silenciosamente. Entre, Mia. Vou cuidar da pequena. Jacques incline se beijou à testa de Lily. Você vai ficar com a vovó Ramírez por um tempinho, tá? Como uma dormidinha. Lily assensu. Tudo bem, papai. Jack endireitou-se, expirou profundamente e virou-se para Emma. Vamos. Eles dirigiram para fora do bairro, não falando até estarem nos arredores da cidade. Emma encarou no silêncio, culpa e gratidão batalhando em seu peito. Ele mantinha uma mão no volante, a outra repousando levemente na coxa, dedos flexionando. Emma percebeu então que sua manga de camisa estava rasgada. Seu braço, disse ela de repente. O que aconteceu? Ele olhou para baixo para hematoma formando ao longo de seu bíceps. O cara me empurrou quando tentei bloquear a câmera dele. Por que não disse nada? Jack encolheu os ombros. Contanto que você e a Lily estejam seguras, eu lido com o hematoma. Emma olhou para ele, os olhos enchendo-se novamente. Naquele momento, ela percebeu algo. Jack não a protegeu por causa de quem ela poderia ser. Ele fez isso por causa de quem ele era. Eles voltaram para casa logo após o pôr do sol. Jack estacionou um quarteirão de distância para ter cuidado, procurando por carros que não pertenciam. Emma sentou-se ao lado dele, silenciosa, os nervos tensos. A luz da varanda estava apagada. Algo estava errado. Jack fez um gesto para ela ficar na caminhonete, mas Emma já havia aberto a porta. Está bem, disse ela. Se alguém veio, preciso enfrentar. Eles caminharam juntos em direção à casa, e então viram um Town-Car preto parado em frente à entrada, elegante e brilhante sob a luz do poste. Dois homens de ternos escuros ficavam perto da varanda. A porta da frente estava aberta. Jack apressou o passo, o instinto entrando em ação. Ele colocou-se na frente de Emma protetoramente, justamente quando um terceiro homem emergiu de dentro. Ele era mais velho, alto, com cabelos prateados impecavelmente penteados para trás, e uma presença pesada que preenchia o espaço como nuvens de tempestade. Emma, disse ele friamente. Entre nos carreaux. Emma congelou. Jack, não é o pai dela? Perguntou ele, voz nivelada. Sou Winston Harrington, disse o homem, seus olhos afiados. Você é o homem que tem abrigado minha filha. Sou o homem que deu a ela um sofá quando ela não tinha mais nenhum lugar para ir, respondeu Jack. Winston deu um passo lento à frente, examinando a casa com desdém. Este lugar, esta vida, é indigno dela. Você não pode pensar seriamente que ela pertence aqui. Foi ela quem tomou esta decisão, disse Jack. Não eu. Você não pode mantê-la aqui. Não estou mantendo ninguém, disse Jack, seu tom mais duro agora. Mas também não vou entregá-la como se fosse uma maleta. Os olhos de Winston estreitaram-se. Você não sabe quem ela é. Não me importo com quem ela é, retrucou Jack. Eu sei que tipo de pessoa ela é. E eu sei que ela está segura aqui. Emma colocou-se entre eles, sua voz firme, embora suas mãos tremessem. Par. Você já fez seu ponto, disse Winston, gesticulando para seus homens. Agora vá para casa. Este é lar, sussurrou ela. Não, disse ele firmemente. Este é para onde você fugiu, não onde você pertence. Jack virou-se para Emma. Você não precisa ir. Mas ela já estava olhando para o carro. Seus olhos estavam molhados. Acho que sim. Ninguém está forçando você, disse Jack. Sim, estão, respondeu ela, a voz quebrando, apenas não com palavras que ele entendesse. A pressão não era física. Era o peso de uma vida que ela tentará escapar desmoronando novamente. Ela recuou dele lentamente, como se temesse o que aconteceria se movesse muito rápido. Ele não a seguiu. Ela virou-se em direção ao carro. Um dos guarda-costas abriu a porta. Winston não disse nada. Seu trabalho estava feito. Emma parou na beira da calçada, as costas ainda para Jack. Sinto muito, disse ela suavemente, sem se virar. Ele não respondeu. Não pôde. A porta fechou-se atrás dela,
o som como um capítulo final sendo fechado. Jack ficou na varanda enquanto o carro ia embora, as luzes traseiras dissolvendo-se na noite. Seus punhos estavam cerrados nas laterais, a mandíbula tensa. Lá dentro, a casa estava silenciosa, vazia de um modo que não se sentia há semanas. Ele não disse uma palavra. Apenas fechou a porta e apagou a luz da varanda. Os dias que se seguiram foram mais silenciosos. Demais. Jack passou pelos movimentos. Ele bateu ponto em seus turnos noturnos, empurrou a vassoura pelas quadras da cidade, e voltou para casa pouco antes do nascer do sol. Mas algo nele havia se embotado. Seus olhos não mais se iluminavam quando Lily o cumprimentava de manhã. Suas mãos moviam-se mecanicamente enquanto preparava o lanche dela, penteava seu cabelo, e a levava até o ônibus. Ele não contará a ela porque Emma havia ido, apenas que às vezes as pessoas precisavam ir embora e que não era porque não se importavam. Lily não fez muitas perguntas, mas parou de cantarolar quando brincava, e começou a dormir com as luzes acesas. No quarto dia, ela começou a tossir. No início Jack ignorou como um resfriado. Ela sempre pegava algo quando as estações mudavam. Mas então veio a febre, depois os calafrios, depois os tremores que não paravam mesmo sob 3 cobertores. À meia-noite, ela estava ardendo em febre. Jack carregou-a nos braços até a caminhonete, suas chaves tremendo em suas mãos. No hospital, as luzes fluorescentes faziam tudo parecer mais áspero, demasiado branco, demasiado brilhante. Uma enfermeira levou Lily para a triagem enquanto Jack caminhava para frente e para trás atrás do balcão, esperando que alguém chamasse seu nome. Finalmente, uma mulher aproximou-se. Precisamos de um depósito de $600 para a internação. Jack tirou sua carteira, sabendo que era inútil. Ele tinha pouco mais de 100 em seu nome. Posso pagar parte agora? Perguntou ele. Cubro o resto em alguns dias. A mulher hesitou. A política do hospital é... Por favor, disse Jack, a voz quebrando. Ela tem 6 anos. Ele ainda estava discutindo quando uma voz cortou o corredor atrás dele. Eu pago. Ele virou-se. Emma estava ali, seu casaco drapejado sobre o braço, o cabelo molhado da chuva lá fora. Ela passou por ele sem esperar uma reação e entregou seu cartão à recepcionista. Coloque tudo sob meu nome, disse ela. Taxas de quarto, remédios, testes. Tudo. A enfermeira digitou rapidamente. Você tem algum relacionamento com a paciente? Emma olhou para Jack, então disse, sim, tenho. Jack ficou imóvel enquanto eles levavam Lily para um quarto. 1 hora depois que os médicos confirmaram ser uma infecção viral, tratável mas precisando de monitoramento, Jack sentou-se ao lado da cama de sua filha, os cotovelos nos joelhos, a cabeça nas mãos. Emma entrou silenciosamente. Ele não olhou para cima imediatamente. Quando fez, sua voz estava baixa. Você não precisava fazer isso. Ela sentou-se na cadeira ao lado dele. Eu sei. Ele respirou tremidamente. Sinto muito. Você não deveria ter sido arrastada para isto. Emma olhou para Lily dormindo com um leve franzir na febril face. Você não me arrastou, Jack. Eu voltei. Ele assentiu lentamente. Então sua voz baixou novamente, grossa com algo que ele não deixaria transbordar. Eu sei que não me deve nada, disse ele. Mas obrigado por voltar. Emma recostou-se na cadeira e encarou o teto por um momento. Você me disse uma vez que todo mundo merece caminhar sem dor, disse ela. Isso vale para corações também. Eles ficaram em silêncio, o único som bip do monitor de Lily e o suave ruído das máquinas. Pela primeira vez em dias, Jack permitiu-se respirar. Não apenas porque Lily estava segura, mas porque Emma tinha voltado. Emma estava no corredor de mármore do penthouse de seu pai, seus sapatos silenciosos no chão polido. As janelas estendiam-se do chão ao teto, exibindo um horizonte cintilante, mas nada disso a comovia. Ela não estava ali pela vista. Winston Harrington sentava-se à cabeça de uma longa mesa de vidro, lendo a seção financeira do jornal. Ele não olhou para cima quando ela entrou. Imaginei que você voltaria quando a poeira baixasse, disse ele friamente. Eu não voltei, replicou Emma. Eu vim conversar. Winston dobrou o jornal com calma exagerada. Você está vivendo em negação, Emma. Fugindo por aí brincando de casinha com um homem que trabalha em 3 empregos só para manter as luzes acesas. Emma cruzou os braços. Aquele homem salvou-me. De quê? Ele escarneceu.
Um pequeno desconforto. Você tinha tudo. Um futuro, segurança, legado, e você jogou tudo fora por quê? Emma deu um passo à frente. Eu não joguei fora. Eu fui embora. Há uma diferença. Winston levantou-se da cadeira. Você abdicou de tudo para se esconder numa caixa de sapatos com um zelador. A voz de Emma não vacilou. Ele não é um zelador. Ele é um pai. Um homem que aparece todos os dias por sua filha sem falhar. Um homem que me ensinou mais sobre força em 3 semanas do que você em 30 anos. Winston estreitou os olhos. Você vai escolhê-lo em vez disto? Em vez de mim? Ela olhou nos olhos. Estou escolhendo minha vida, minha voz, e sim, o homem que vive de suas mãos e seu coração. Seus lábios apertaram-se. Você o ama. Amou. Ele expirou abruptamente, como se a própria palavra o tivesse ferido. Ele não pode te dar nada. Emma sorriu suavement. Ele me dá tudo o que importa. Winston caminhou em direção à janela. Isto não é algum conto de fadas, Emma. A vida real é difícil. Você vai cansar-se dela. A luta. O sacrifício. Amor não mantém o aquecimento ligado. Emma seguiu-o com os olhos firmes. Não, mas mantém as pessoas quentes. Ele virou-se bruscamente, finalmente encontrando seu olhar com algo vulnerável em seus olhos. Você acha que ele pode te proteger? Prover por você? Ele já fez, disse ela. Não com dinheiro. Com dignidade. Com verdade. Houve silêncio por muito tempo. Então Winston caminhou até o bar e serviu-se uma bebida. Nunca tentei ser o vilão, murmurou ele. Eu sei, disse Emma. Você só esqueceu como ser uma pessoa. Ele encarou para baixo seu copo, a tensão em seus ombros falhando. Ele tem algo que eu não tenho. Emma inclinou a cabeça. Quer dizer, uma filha que o ama por quem ele é. Ele olhou para cima abruptamente. Ela não recuou. Vou voltar, disse ela simplesmente. Para ele. Para a vida que escolhi. E desta vez não estou fugindo. Estou caminhando em direção a ela. Winston não a impediu. Ele também não se desculpou. Mas quando ela chegou à porta, a voz dele a deteve. Diga a ele. Ele hesitou. Diga a ele que ele tem sorte. Ela virou-se. Não, disse ela gentilmente. Eu é que tenho sorte. E então ela saiu para a chuva, para o barulho, para a sua vida real. Ela não olhou para trás. A batida veio logo após o nascer do sol. Jack estava na cozinha fazendo panquecas em forma de dinossauros. O favorito de Lily. Ele enxugou as mãos numa toalha, esperando o carteiro ou talvez a senhora Ramírez trazendo algumas tamales caseiras. Ele abriu a porta e congelou. Emma estava ali, o cabelo preso num coque desarrumado, seu casaco molhado de orvalho matinal. Nas mãos ela segurava um pequeno saco de papel pardo. Para Lily, disse ela suavemente. Muffin de mirtilo. Os de verdade. Sème conservante. Jack não disse nada. Não estou aqui para ficar esta noite, acrescentou ela rapidamente, sua voz firme. Estou aqui para ficar. Se você me quiser. Ele procurou em seu rosto por dúvida, mas não encontrou nenhuma. Nós não somos ricos, disse ele, sua voz rouca. Emma aproximou-se. Eu já tive tudo, Jack. Dinheiro, viagens, luxo. Mas nunca tive uma cozinha onde alguém fazia panquecas de dinossauro. Nunca tive um lar que parecesse que me amava de volta. Jack encarou-a, o peso de cada noite sem dormir, cada palavra não dita, cada sentimento enterrado, ameaçando explodir. Esta casa é pequena. É o suficiente, disse ela. Está cheia de coração. Os olhos dele suavizaram-se. Não temos muito. Eu já tive tudo, repetiu ela, sua voz mais gentil agora. Eu só não tinha uma família. Uma voz pequena interrompeu-os. Emma. Eles dois viraram para ver Lily de pé na porta, esfregando os olhos. Emma ajoelhou-se. Et Solzino. Eu trouxe muffins. Lily correu para ela, os braços envolvendo seu pescoço com força. Você vai ficar para sempre? Emma olhou para Jack. Ele assentiu. Ela sorriu através das lágrimas. Sim, pequena. Para sempre parece bom. 2 meses depois, numa manhã de sábado fresca, o parque estava cheio de famílias, cães,
risadas e o cheiro de comida fresca. A velha caminhonete de Jack havia sido convertida num estende de comida de fim de semana. Ideia de Emma. As delícias do Jack, dizia o letreiro. Burrito de café d'Amana, muffin café. Emma trabalhava na chapa enquanto Jack anotava os pedidos. Lily distribuía guardanapos e adesivos aos clientes com um sorriso orgulhoso. Eles não faziam fortuna, mas faziam o suficiente. E faziam algo mais. Vida. Emma virou uma panqueca e pegou Jack olhando para ela. Ele sorriu e moveu os lábios em obrigado. Ela retribuiu o sorriso. Pela primeira vez em sua vida. Ela não precisava de um palácio para sentir-se uma rainha. Ela só precisava deles. Às vezes, as vidas mais ricas são construídas não com riqueza, mas com bondade, honestidade e a coragem de escolher o amor sobre o medo. Jack não tinha nada a oferecer além de um sofá, uma caneca de água morna e um coração silencioso cheio de dignidade. E era exatamente isso que Emma precisava para encontrar a única coisa que seu mundo nunca lhe dera. L'art. Obrigado por assistir esta história. Se ela tocou seu coração, por favor dê um joinha e compartilhe com alguém que acredita em segundas chances e milagres simples. E não se esqueça de se inscrever em histórias que comovem a alma para mais contos comoventes que curam, inspiram e nos lembram a todos do poder da compaixão. Vejo você na próxima história. Tchau!